De acordo com o artigo 80 do Código de Processo Penal, nos crimes conexos, será facultativa a separação quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou lugares diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados, para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Essa é a alternativa correta. É o artigo 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou lugares diferentes, ou quando, pelo excessivo número de acusados, para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Candidata Aline, a separação dos processos facultativa, ela é taxativa? Não. A separação facultativa dos processos de competência penal, dos processos penais, ela não é taxativa, ela é uma separação facultativa, uma hipótese não taxativa. O juiz vai separar conforme também ele entender necessário, nos termos do artigo 80, quando o juiz julgar relevante, ou seja, é uma hipótese exemplificativa. Por exemplo, excesso número de acusados para não prolongar a prisão provisória de um ou de outro. As infrações foram circunstâncias e lugares diferentes, é melhor separar, tá? Então aí é facultativa a separação nos conexos. Mas é facultativa, são hipóteses exemplificativas e não taxativas. É um rol exemplificativo do artigo 80. Próximo. Assim, será facultativa quando venha o juiz ou o tribunal proferir sentença absolutória que desclassifique a infração para outra que não seja da sua competência? Não. Por quê? Porque se o juiz desclassificar, aqui está falando assim, o juiz ou o tribunal, não está falando júri aqui, tá? Não, está falando juiz ou tribunal proferir sentença absolutória ou desclassificando a infração para outra que não seja de sua competência. Juiz ou tribunal, leia-se TJ ou Ana Rita. Se ele absolveu desclassificar para outra, não é uma separação facultativa. O juiz é Ana Rita. Porque olha só, artigo 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo de sua competência própria, vem o juiz, TJ ou Ana Rita, ou Zé Alfredo, proferir uma sentença absolvendo ou desclassificando a infração para outra que não é da competência deles, mesmo assim eles continuarão competentes em relação aos demais processos. Ou seja, não há separação facultativa, eles continuam competentes, ok? Agora, se tratando de competência do júri, por conexão continência, se o juiz vier a desclassificar a infração em pronunciar ou absolver, de maneira que exclua a competência do júri, não é separação facultativa também, porque ele vai remeter o processo ao juiz competente. Então, a separação obrigatória, se houver desclassificação no caso do tribunal do júri, separação obrigatória. Se houver desclassificação de crime comum, ele continua competente em relação aos demais processos, tá? Ele só manda aquele que ele achou que não é, os outros ele continua. Letra C. Volta. De acordo com o artigo 80, artigo 80 é esse aqui. De acordo com o artigo 80, tá. Nos códigos, por isso que nem é esse aqui, né? Mas vamos só continuar lendo as questões. Nos processos conexos, será facultativa a separação quando houver corréu em local incerto, não sabido ou foragido, que não possa ser julgado à revelia. Vai ser facultativa a separação, ainda que representado por defensor legalmente constituído? Candidata Aline, vai ser facultativa a separação dos processos conexos quando houver um corréu em local incerto ou não sabido que não possa ser julgado à revelia? Não. Por quê? Porque a conexão à continência é a unidade do processo. Salvo, ou seja, não ocorrerá a unidade do processo, não ocorrerá a unidade do julgamento, a unidade do processo não importa do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia. Ou seja, se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia, a unidade do processo, a conexão, não importa a unidade do julgamento, ou seja, vai separar. Tá? Vai separar. Aqui não tem nada de separação facultativa.
E por letra D, concorre em jurisdição comum e juízo falimentar? Concorre. Não, desculpa. Nos processos conexos será facultativa a separação. Vai separar facultativamente se o juiz quiser. Nos crimes comuns do juízo falimentar? Não, porque o juízo falimentar não vai ser julgado pela justiça comum juntamente. Letra D. Tem um comentário aqui, ó, da letra D. É assim, a competência para julgamento do processo de crime falimentar é do juiz criminal, não do juiz falimentar. Ou seja, não tem como o juiz falimentar julgar crime, porque o juiz falimentar não julga crime, tá? Então, é o juiz criminal da comarca onde está ocorrendo a falência, é o juiz criminal, do lugar onde ocorreu a decretação da falência, né? A concessão judicial ou homologação do plano extrajudicial. Recuperação extrajudicial. Ou seja, se houver mais de um juiz criminal na comarca, segue a regra de distribuição aquele que se primeiro manifestar no processo das medidas cautelares, como preventivo e busca e apreensão. O artigo 183 da Lei de Falência e Recuperação de Empresa determinou a competência do juiz criminal para o julgamento dos crimes falimentares e não do juiz falimentar. Esse artigo é criticado por Fábio Loa, que entende inconstitucional sob o seguinte fundamento. Essa norma, na verdade, é inconstitucional. Cabe à Lei Estadual de Organização Judiciária definir a competência para ação penal nos crimes falimentares. Na distribuição de competências que a Constituição estabelece, não é da União, e sim dos Estados a de estruturar os serviços judiciários, definindo que órgãos serão criados e com qual competência jurisdicional. Aí, ó, pessoal, o juízo falimentar não julga crime. A competência da vara criminal, salvo nos casos em que a lei de organização judiciária elegerem o juízo falimentar. Portanto, a lei não fala nada de separação facultativa entre o juízo falimentar e o juízo criminal, porque a lei, o artigo 3 fala assim, ó, compete ao juiz criminal da jurisdição de tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano, conhecer das ações dos crimes da lei de falência. Então, não fala nada de facultativa a separação da justiça comum e falimentar. Não é facultativa, acho que a falimentar vai ser feita lá no juízo da comarca onde foi decretada a falência ou a recuperação judicial. Então, a ação penal falimentar vai ser julgada, compete ao juiz criminal da jurisdição, vai ser julgada pelo juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência ou concedida a recuperação judicial ou homologado o plano. Vamos imaginar que o malvado favorito foi julgado aqui em Casa Branca, aqui que foi decretada a falência do malvado favorito. Se foi decretada a falência do malvado favorito aqui em Casa Branca, se foi concedida a recuperação judicial do malvado favorito aqui em Casa Branca, se foi homologado o acordo de recuperação judicial do malvado favorito aqui em Casa Branca, é o Zé Alfredo queridinho, ou eu, Aline Leão Nogueira, que serei a pessoa responsável por cuidar da ação criminal. Claro, como eu sou a juíza falimentar, não pode ser eu. Tem que ser o juízo criminal daqui da minha comarca. Então tem que ser o Zé Alfredo ou a Ana Rita. Não pode ser eu, porque eu estou cuidando do malvado favorito na parte da recuperação judicial em si. Os crimes ficam para o juiz criminal e não para mim, ok? Em relação a algum corréu por doença mental, separação facultativa? Não. A letra E, cessará em qualquer caso a unidade do processo se vier algum corréu a doença mental do 152, a separação obrigatória. Cessará em qualquer caso a unidade do processo se em relação a algum corréu sobrevier caso de doença mental. Caso de doença mental é separação obrigatória e não facultativa dos processos. Ok?